Queridos, vamos à palavra de Deus. Nós estamos desde o dia primeiro falando sobre algumas perguntas, que são questionáveis na nossa vida em relação à vida cotidiana das pessoas. E nessa série de mensagens nós temos abordado alguns temas e também estudado alguns homens de Deus que passaram por situações que talvez você esteja passando. Então, na mensagem de hoje, nós falaremos de um assunto muito importante: como podemos desfrutar da paz interior. Sabe? Então, como eu posso desfrutar da paz interior? Sabe, querido, nós vivemos nos dias, em tempo, onde as pessoas andam tensas, andam nervosas, andam atribuladas, não tem paz. Esse tempo, esta época que vivemos tem sido chamada a época da ansiedade. Sabe, aquelas pessoas ansiosas? Essa noite eu estava pensando sobre a mensagem de hoje, e eu lembrei de uma cena de um filme do Shrek. Sabe aquele burrinho de Shrek? Que eles estavam em viagem para o reino tão distante, que no meio da viagem o burrinho começou: já chegou? Já chegou? Já chegou? Tem pessoas que é assim, é ansiosa por demais, não conseguem esperar, e isso não traz paz. Sabe, todos nós enfrentamos situações que por vezes nos deixam irritados, sabe, que nos roubam a paz interior, e sabemos, querido, que isso é a principal causa dos ataques, ou melhor, de ataques no coração, que acaba tendo a pressão alta, a pressão arterial alta, a tensão e também o estresse. Sabe, começa a cair o cabelo, não foi isso não, mas começa a cair o cabelo, sabe, tudo, aquela coisa toda, o estresse vem, sabe, que a cada ano gastam milhões de reais em tranquilizantes, que são prescritos para reduzir o ritmo emocional das pessoas, milhões. E tem um detalhe para isso, e essa previsão não tem previsão de melhora. Infelizmente, não tem previsão de melhora. Isso significa que a tendência são as preocupações elas se acumularem, tornando-se verdadeiros furacões emocionais. Queridos, a maior parte de toda essa tensão, na verdade, sabe o que é? São resultados de conflitos não resolvidos. Conflitos não resolvidos. Sabe, quando você discute com alguém lá no trabalho, e você fica tenso até resolver a situação, sabe, são questões não resolvidas, e isso gera uma tensão na vida da pessoa. Certa vez, Jesus, conversando com os discípulos, ele alertou os discípulos quanto à ansiedade. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, 25 e 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer e que beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Em sumo, o que Jesus estava dizendo aos discípulos neste momento foi que o maior que a ansiedade do que a tensão, sabe, maior que seja o estresse, maior que seja a ansiedade, maior que seja a preocupação, querido, ela não contribuirá para melhorar a resolução da circunstância na qual você vive. Não contribuirá em nada. Por isso, querido, ficar ansioso, ficar estressado, ficar nervoso, não ajuda em nada, dificulta ainda mais. E tem mais, ela é a porta de entrada para muitos males na sua vida. Na última mensagem, domingo passado à noite, nós tratamos sobre como vencer a depressão, como derrotar a depressão.
E o personagem principal, central daquela mensagem, foi o profeta Elias, homem de Deus. E hoje, agora, o personagem dessa mensagem também é um outro homem de Deus, fantástico, fabuloso. Se você chegar para um judeu e perguntar quem é o homem mais importante da história, ele vai dizer que é este homem. E nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre a vida de Moisés. Moisés foi um homem que aprendeu a resolver questões básicas da vida. E por conta disso, que ele tornou-se o principal exemplo de como desfrutar a paz interior. Moisés, ele enfrentou grandes responsabilidades, e muitos momentos de tensão em sua vida. Contudo, Moisés, ele fora o único na Bíblia chamado de paciente. O único. Ou melhor, o pai da paciência. Em Números capítulo 12, versículo 3 diz: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Até mais do que Jó. Foi Moisés. Muito paciente. A pergunta é: como que Moisés se tornou esse homem manso, esse homem paciente de toda a terra? Como? Olha só, examinando a vida de Moisés, podemos colher preciosos conselhos para que também nós nos tornemos pessoas semelhantes a eles, para que nós deixamos de ser pessoas irritadiças, pessoas tensas, pessoas ansiosas, sabe? Vejamos um pouco então da história que Moisés nos deixou. Querido, como vimos, Moisés ele é considerado o homem paciente por toda a terra. Apesar de ser assim, apesar de ele ser um homem paciente, mas Moisés também teve momentos difíceis na sua vida, para poder testar, provar a sua paciência. Ele não deixou de viver, de provar as realidades difíceis que a vida nos traz. Se alguém tinha o direito de ficar tenso, se alguém tinha o direito de ficar irritado, com certeza, querido, essa pessoa era Moisés. Era Moisés. Sabe, eles sonhavam em tirar 2 milhões de pessoas, ou seja, 2 milhões de israelitas, que era escrava no Egito, e conduzi-la pelo deserto até um novo país chamado Israel. Este era o sonho de Moisés: levar o povo, 2 milhões de pessoas, até a terra prometida. Esse era um grande sonho que foi inspirado por Deus ao coração de Moisés. Enfim, isso acontece por meio de Moisés. Deus deu um sonho e Moisés realizou esse sonho. Contudo, querido, começa a caminhada de Moisés. E logo também começam muitas pessoas a reclamarem, muitas pessoas começam a discutir, muitas pessoas duvidam da liderança de Moisés. Olha o que o texto nos diz em Êxodo capítulo 15, versículo 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Sabe, este povo ele não tinha fé suficiente para poder entrar, para poder usufruir da terra prometida que Deus havia dado a eles. E por isso passaram 40 anos caminhando pelo deserto, até que todos os adultos haviam deixado o Egito morressem. Sabe, querido, 40 anos. Eu estava estudando sobre esse trajeto. Essa viagem duraria pelo menos 2 semanas. 2 semanas. Mas por causa da impaciência do povo, por causa da falta de fé do povo, Deus fez com que o povo vivesse 40 anos no deserto. Foram um tempo de muita dificuldade para Moisés. Imagine só, 40 anos ouvindo. 40 anos. Quantas vezes Moisés não teve o desejo de chutar o balde? Quantas vezes Moisés você, poxa, eu vou desistir. Então volta para o Egito, morra no Egito. Sabe, querido, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da relutância do povo, mesmo diante da circunstância desfavorável, Moisés não deixou que a ansiedade o dominasse. Não deixou.
Vejamos o relato da vida de Moisés. O texto que eu quero que você abra na sua Bíblia está aí, em Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 29. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga trilha. É na trilha que a gente aprende a manusear a Bíblia. Então, aproveito e faço convite, que já foi feito aqui, para que em fevereiro você possa fazer a inscrição em uma das classes da trilha. Tá bom? Hebreus 11, 23 e 29. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo a ser maltratado com o povo do que desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Presta atenção, querido, antes de continuar a falar sobre Moisés, é preciso nós definirmos uma palavra chamada mansidão, antes de nós falarmos sobre Moisés. Querido, mansidão, querido, é uma palavra que não significa que a pessoa é fraca. Ou seja, Moisés era um homem manso. Mansidão, querido, é uma atitude de silenciosa confiança, é uma atitude de paz, de tranquilidade interior. A mansidão, ela nos impede que fiquemos irritados quando as coisas complicam. Isso sim é ser manso. Ser manso é a atitude que diz: quando todos vão contra mim, quando todos me criticam, quando as coisas estão tensas, eu tenho razão para ficar nervoso, irritado, vou permanecer calmo, não vou perder a paciência. Mas no dia que vivemos hoje é difícil ser manso, não é verdade? É difícil ser manso. E então, por isso que eu quero que você pense comigo sobre como desfrutar da paz interior. É interessante observar, querido, a grandeza de Moisés. Como Moisés era um homem manso. No capítulo indicado somente aos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus ele relaciona diversas personalidades que destacaram por causa da sua fé. Mas contudo, o maior destaque neste capítulo não vem de Abraão, não vem de Isaac, mas o maior destaque neste capítulo é a figura de Moisés. Ele é o mais mencionado no capítulo 11 de Hebreus. Não somente o autor de Hebreus dá esse destaque, como também ele é considerado um dos principais personagens da Bíblia. Principal personagem. Não temos a dúvida nenhuma, porque Moisés, ele fora responsável pela autoria dos 5 primeiros livros. Foi a autoria de Moisés. Também, querido, ele foi o grande líder que Deus providenciou, que Deus levantou para poder libertar o seu povo de uma escravidão de mais de 400 anos lá no Egito. E Moisés foi o único que recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas da lei, que representavam os princípios de Deus para o povo, que representa até hoje o princípio de Deus para nós. Sabe, em Êxodo no capítulo 32, versículo 19, olha o que nos diz: quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu bezerros e adanças, irou, jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Sabe, querido, Deus havia dado um decreto para o povo, e o povo desobedeceu, e lá no monte Deus revela para Moisés, em uma tábua, as leis que o povo deveria adorar somente a ele, e não a outro Deus. E quando Moisés desce para o acampamento, o que o povo está fazendo?
adorando um Deus feito por eles mesmos. Sabe por que Moisés quebrou as tábuas da lei, querido? É por causa disso, olha. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Sabe, querido, a vida de Moisés, ela foi um misto de responsabilidade e tensão. Muita responsabilidade na vida de Moisés, também muita tensão. Mas com Moisés nós aprendemos que podemos acumular responsabilidade e também assim ter um coração tranquilo, paz, descanso. Como já dissemos, mansidão não é sinal de fraqueza, não é. Mesmo Moisés, em alguns momentos da sua vida, ele teve necessidade de ser firme. Certa vez, como ele quebrou as tábuas da lei, como vimos no versículo 19 de Êxodo 32, ele quebrou as tábuas da lei. Isso aí não é sinal de fraqueza, sabe? A mansidão e firmeza, elas não são contraditórias. Não faltaram a Moisés de maneira nenhum momento para poder ficar irado, ficar nervoso. Não faltaram para Moisés momento nenhum para poder ele chutar o balde, parar e chutar o balde, jogar a toalha. Sabe, ele confrontou pessoas difíceis, ele confrontou pessoas resistentes, pessoas insubordinadas, pessoas desobedientes. Mesmo assim, Moisés conseguiu tomar as rédeas, Moisés conseguiu driblar os percalços, Moisés, ele conseguiu conduzir o povo até a terra prometida, até aquilo onde Deus queria que ele fosse. Sabe, querido, a mansidão foi fundamental para isso. Como eu disse, se Moisés não fosse homem manso, eu teria parado, abandonado. Essa missão não é para mim, Senhor. Levanta outra pessoa. Querido, este é o desafio que também nos é imposto. Ser manso em tempos difíceis. Procurar paz diante dos nossos problemas. Essa semana eu estava aqui na sala de oração e de repente tinha um cartãozinho em cima da mesa da sala de oração, e ali eu, por curiosidade, fui lá pegar o cartão. Quando eu peguei o cartão, estava lá assim dizendo no cartão: não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Conte para Deus, sabe, que ele, diante das pessoas complicadas, diante dos inconvenientes, diante dos intransigentes, alcançar a mansidão. Foi isso que Moisés conseguiu. Eu tenho certeza que podemos conseguir também. Então, como podemos conseguir? Vejamos nessa manhã algumas lições que podemos aprender com Moisés. Primeiro, saiba quem você é. Saiba quem você é. A primeira questão enfrentada por Moisés foi o seu aspecto de identidade. Sabe, ele respondeu a pergunta: quem sou eu? Você sabe quem você é? É importante você vir fazer o Veredas para saber quem você é em Deus. Quem você é em Deus. Sabe, no versículo 11, no versículo 24, capítulo 11 de Hebreus, diz assim: Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ali Moisés, ele teve uma crise de identidade. Sabe, essa é uma história fantástica, que já virou filme, já virou desenho, ganhou espaço em várias telas dos cinemas, tanto brasileiro como no mundo inteiro. Sabe, o Faraó, ele tinha proclamado que todo menino hebreu, nascido homem, deveria ser morto. No capítulo 1 de Êxodo, todo menino que nasceu homem do povo hebreu deve ser aniquilado, deve ser morto. Mas a mãe de Moisés e o pai de Moisés não obedeceram o decreto do rei. Não ficaram com medo,
porém colocou o menino no cesto, deixou as margens do rio Nilo. Sabe, querido, eu vejo que Deus tinha, como Deus usa quem Ele quer. Moisés não era para ter nascido naquele tempo, mas Deus precisava de um libertador. Deus fez com que Moisés vivesse alguns minutos, ou algumas horas, alguns dias, não sei o tempo, passeando, navegando pelo rio Nilo, aonde um dos maiores assassinos de animais, de pessoas, hoje ali naquela mediação ali, são os crocodilos do Nilo. Moisés conseguiu driblar essa dificuldade, para poder chegar aonde chegou, sabe? Ia chegando ali, a filha de Faraó, que veio banhar no rio Nilo, encontrou-se a cesta onde Moisés estava, e ela aproximou imediatamente pelo bebê, ela se apaixonou pelo bebê, pelo Moisés, cuidou de Moisés, levou para a casa de Moisés, fez com que Moisés fosse um filho para ela. Moisés, ele foi educado no palácio de Faraó, recebeu todos os benefícios que um egípcio poderia receber, mesmo sendo hebreus. Recebeu uma rica e avançada educação. Ele era hebreu por natureza, mas egípcio de formação. Sabe, querido, precisamos compreender aqui o conflito que havia na vida de Moisés. Conflito. Moisés, ele era hebreu, mas a filha do Faraó ele criou como um egípcio. Imagine só, como a cabeça de Moisés foi preparada para tudo aquilo. Não teve preparo nenhum. Simplesmente Deus pegou ele, colocou no cesto, a filha pegou, mas quem cuidou de Moisés foi a própria mãe de Moisés. Ou seja, eu posso imaginar ali Moisés, com toda a educação do Egito, do povo egípcio, toda a cultura do Egito, mas sendo amamentado pelo leite hebreu. E a mãe de Moisés sempre contando a história do povo. Sabe, querido, assim que eu lembro que nunca você pode esquecer a sua origem, quem você é. Uma das coisas que faz com que a zebra são as listras dela. Ela não pode esquecer que ela é zebra. Então Moisés, ele não podia esquecer que ele era um hebreu. Todos pensavam que ele fosse um legítimo egípcio, mas em certo momento da vida, aos 40 anos de idade, ele teve essa crise de identidade. Vou viver no luxo, ou vou ver meu povo sofrendo? Cada um de nós, querido, precisamos ser confrontados com a nossa identidade. Quem sou eu? Todos nós temos essa profunda necessidade de aceitar quem nós somos. Você sabia que uma maneira bem rápida para resolver uma úlcera é tentar ser alguém que você não é? Você sabia disso? Você tentar ser alguém que não é, isso causa mal. Isso pode causar úlcera na sua vida. Sabe, Moisés, ele reconheceu essa tensão na sua vida e decidiu parar de fingir. Vou mudar. Ele aceitou a sua verdadeira identidade. Assim, o fundamento da paz interior, sabe, é não tentar ser alguém que você não é. Sabe, essa foi uma experiência libertadora para a vida de Moisés. Ele, depois disso, passou a relaxar, passou a viver os sonhos de Deus, sabe? Ele passou a buscar o conhecimento próprio. Querido, é isso que temos que fazer, buscar conhecimento próprio, e tornar pessoas capazes de sermos mais autênticos, de sermos aquilo que nós somos de fato, ou seja, deixar ser aquilo que Deus quer que sejamos. Nós precisamos conhecer os nossos próprios limites, precisamos. Deus, ele não errou em nos formar do jeito que somos, porque Deus não erra, sabe? Lá em Salmos, o salmista, ele escreve o seguinte: Tu criastes o íntimo do meu ser,
e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmos 119, 13 e 14. Querido, Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a segunda lição que eu aprendo com Moisés: aceite as suas responsabilidades. Sabe, Moisés também lidou com outra questão, que é responsabilidade pessoal. Preferiu ser maltratado com o povo, preferiu deixar toda a glória, toda a vivência no palácio de Faraó, preferiu abandonar todas as belezas, todos os benefícios que ele tinha. No versículo 25 do capítulo 11, nós lemos o seguinte: preferindo ser maltratado como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres, pecado durante algum tempo. Olha só a escolha que Moisés fez. Preferindo a ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, querido, ele fez a opção por Deus, quando ele escolher ficar do lado de Deus. Querido, ser manso também é saber fazer as escolhas certas. Escolhas certas. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas têm a tendência a transferir as suas responsabilidades. Eu lembro de quando Deus chamou Moisés lá no monte. Moisés, ele inventou várias desculpas. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Deixa que meu irmão vá. Moisés, é você, querido. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. Não transfira a sua responsabilidade. Sabe aquele comentário, tipo assim: educar meu filho? Isso é dever da escola. O que deveria fazer isso para poder melhorar a situação do nossa comunidade, do nosso bairro, é do prefeito, do governo, dos vereadores. A igreja está minha vida está assim porque o pastor não faz nada. E por aí vai. Não transfira a sua responsabilidade. Todos amamos culpar os outros, mas odiamos ser culpados. Amamos apontar, é muito fácil apontar, é muito fácil julgar. Querido, nós podemos escolher ou continuar culpando os outros, ou assumir as nossas responsabilidades e sermos pessoas mansas, pessoas como Deus quer que sejamos. Eu pergunto a você: qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? Não podemos controlar as situações que surgem em nossa vida. Não podemos controlar, mas podemos decidir como nós vamos reagir. Podemos tornar pessoas amargas, pessoas insatisfeitas, pessoas murmuradoras, ou podemos tornar pessoas melhores, pessoas mais pacíficas, mais tranquilas, pessoas submissas. Isto, querido, é assumir responsabilidade. Certa vez, um sobrevivente de um campo de concentração disse que a única coisa que aprendeu foi que, embora não pudesse controlar o que lhe acontecia, mas ele podia controlar a sua reação. Sabe que nós começamos a desfrutar a verdadeira paz interior, a verdadeira paz, quando nós assumimos as nossas responsabilidades pelos nossos atos. Olha só o que diz, vamos ler novamente lá, Salmos: porque tu criaste no íntimo do meu ser, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas,
Disto tenho plena certeza. Eu quero convidar você a ler comigo, todos juntos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Deus faz tudo o que é certo. As tuas obras, as obras de Deus são maravilhosas. Querido, você é a obra de Deus. Você é a obra de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a pessoa, é o ser mais importante que Deus criou. Sabe, querido, diante da discussão, muitas vezes nós temos que deixar a discussão e preferir o silêncio. Sabe, diante do rancor, por que não optar pelo perdão? Sabe, de frente à dificuldade, por que não procurar escolher a perseverança? Querido, e diante da dor, ao enfrentar a dor, por que não tomamos o caminho do consolo de Deus? Por que não buscamos a paz de Deus? Diante da omissão, por que nós optamos pelo serviço? Querido, porque Deus está trabalhando em nós, e nós temos que optar pelo serviço. Quando assim procedemos, quando assim o fizermos, abrimos a porta, a mansidão virá. Aí nós temos a terceira e última lição: defina as suas prioridades. Essa foi uma outra questão que Moisés enfrentou: definir aquilo que era prioridade para a vida dele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 26, diz o seguinte: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele apenas contemplava a sua recompensa. Querido, Moisés, ele definiu o que era realmente importante para a sua vida. Sabe, do ponto de vista humano, o jovem Moisés, ele tinha tudo, como já vimos. Ele tinha muito poder, muitos prazeres, muitas posses. Era bem possível que ele seria o próximo faraó, porque ele era príncipe do Egito. Ele estava na sucessão. Moisés, ele tinha tudo isso, porque grande parte da riqueza do mundo daquela época estava no Egito. Contudo, Moisés, ele não teve isso como prioridade na sua vida. Ele não teve como prioridade os prazeres, ele não teve como prioridade as posses, mas teve como prioridade tão simplesmente a Deus. A prioridade de Moisés foi Deus. E Deus trouxe a esse homem que o priorizou um grande desafio, que foi ser o libertador de Israel. Aí no capítulo 3 de Êxodo, versículo 10, Deus dá a ordem a Moisés: vá, pois agora que eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Como falei, Moisés tentou hesitar, tentou se esquivar, tentou sair, tentou passar. Querido, isso é muito comum em nós. Tentar passar nossos afazeres para os outros. Lá em casa, eu gosto muito de cachorro. Eu tenho lá um casal de pinche. Terrível, bagunceira dessa. Mas a tarefa de alimentar o cachorro, já passei para o Caleb. Ele sabe que todo dia tem que levar a ração para o cachorro. Aí esses dias eu falei assim: Caleb, você já fez a sua tarefa de hoje? Aí, o que é, papai? Dá comida a Tisa e o Messi. Aí, tal, mamãe, dá comida do Messi. Falei: rapaz, a tarefa é sua. Muitas vezes nós queremos esquivar, passar aquilo que é para nós, para os outros. Sabe, Moisés tentou fazer isso, mas Deus o apertou
Vá agora, pois eu envio a Faraó para você tirar o meu povo do Egito. Sabe, contudo, Moisés acabou se rendendo ao apelo do Senhor. Ele não hesitou, ele rendeu aos pés do Senhor. Quando Deus o apertou, disse que essa era a missão dele. Sabe, ele compreendeu que tinha uma missão maior do que simplesmente viver no deserto, cuidando de ovelha, ou viver no deserto, passeando para lá e para cá. Ele assumiu em seu coração a maior prioridade da sua vida. Se Moisés não tivesse sido um libertador, talvez a história dele não teria estado na Bíblia, muito menos na galeria dos heróis da fé. Ele assumiu em seu coração a maior prioridade da sua vida. Sabe, querido, o caminho da paz interior passa pelas prioridades que temos em nosso coração. O que você tem priorizado? Sabe, um coração cheio daquilo que é vão, tão certo, continuará tendo como companhia a ansiedade, a tensão. Aliás, Jesus, certa vez, disse aos discípulos que nós não precisamos preocupar com o que havemos de alcançar, o sustento básico para nossas vidas. Lá em Mateus 6, como nós lemos no versículo 25 a 34, mas no versículo 33, olha só, Deus elegendo o reino de Deus e a sua justiça como prioridade para a nossa vida. Diz assim o texto: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, busque a Deus em primeiro lugar, e o resto é com Deus. Deus vai acrescentar, Deus vai dar. Sabe, Deus está dizendo aqui, ó, cuidem das minhas coisas, coloquem o meu reino em primeiro lugar na sua vida, deixa eu ser o primeiro, e as demais coisas vão acontecendo, nada vai lhe faltar, todas as coisas. Aqui não diz apenas algumas coisas, mas sim todas. Eu entendo que quando é todas, é toda por completo, é saúde, é casa, é vida financeira, todas as coisas serão acrescentadas. Deus tem prazer em abençoar aqueles que os buscam. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então busque a Deus em primeiro lugar. Essa foi a prioridade de Moisés. E eu pergunto, qual tem sido a sua prioridade? A quem você tem buscado em primeiro lugar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como está a sua vida, querido. Se ela está atribulada ou não. Se ela está tensa ou não. Eu não sei se você deseja muito viver em paz ou não. Ou se você quer que a sua vida, ou se você quer desfrutar paz interior ou não. Mas você precisa tomar a seguinte decisão hoje. Se você entrou aqui nesta manhã querendo ter uma mudança na sua vida, ser uma pessoa mais mansa, uma pessoa que vai desfrutar da paz que só Cristo pode dar, eu convido você a tomar a seguinte decisão hoje. Você precisa saber quem você é.
quem você é. Quem sou eu? Faça essa pergunta para Deus: quem sou eu? Segundo, você precisa aceitar, querido, as suas responsabilidades. Deus te colocou aqui não apenas como um mero espectador, não. Deus não te colocou apenas para poder ficar na torcida ou no banco, não. Deus te colocou aqui para poder você entrar em campo, vestir a camisa, jogar na equipe dele. Deus quer que você faça algo. Moisés entrou para a galeria da fé porque decidiu aceitar as suas responsabilidades. E com isso, ele venceu toda a tensão, toda a ansiedade, e foi chamado de homem manso. E terceiro, você que precisa definir a sua prioridade. Quem é primeiro em sua vida? Moisés descobriu isso. Preferiu a riqueza de Deus, ainda que isso significasse sair do Egito, lugar de riqueza, lugar de comunidade, de conforto. Ele preferiu viver no deserto com Deus do que no palácio com o faraó. Querido, todos aqueles que assim fazem, todos aqueles que querem viver com Deus, descobrem que mais vale ter nada na presença de Deus do que ter tudo fora dele. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Sabe, querido, para alcançarmos a paz interior, precisamos necessariamente ter a paz de Deus em nossos corações. E isto só acontece quando nós buscamos por intermédio de Jesus, como o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Moisés foi lembrado por um homem que desfrutou de paz interior, um homem manso, paciente. E eu pergunto, e você, como será lembrado? Será que você fará parte da galeria da fé, como Moisés, ou do esquecimento eterno? Senhor Jesus,
Nesta manhã entendemos que precisamos fazer alguma mudança em nossa vida, Deus, para podermos obtermos a paz, desfrutar da paz interior, daquela paz que excede todo o entendimento. Aí, muitas das vezes, ó Deus, nós temos vontade de chutar o balde, queremos abandonar, queremos desistir. Muitas vezes, para a nossa tensão, a ansiedade vem, nos aflora. Pai, eu peço ao Senhor, nos ajuda, Pai, a identificar quem nós somos, quem realmente somos. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver as nossas responsabilidades. Deus, e nós, Deus, nesta manhã, nós queremos colocar o Senhor como o primeiro em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, se porventura, Deus, aqui em nosso meio, pessoas, Deus, que estão vivendo, Pai, com conflitos de identidade, que o Senhor nesta manhã venha, Deus, continuar ministrando em seus corações através do Teu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, buscar a Ti sempre e entregar de fato a nossa vida ao Senhor, buscar o Teu reino, a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. E sabemos, Deus, que todas as coisas, mesmo quando nós não estamos, Deus, alinhados com a nossa vontade, mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós amamos a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, por favor, por misericórdia, Deus, derrama a Tua paz em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a ser homens e mulheres pacientes, mansos, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe vocês.